Então, sejam muito bem-vindos ao 7º Seminário Catarinense de Conciliação, Mediação e Arbitragem, promovido pela FECEMA, a Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, e pelo Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Este seminário é realizado pela primeira vez em Brusque, e o evento tem como tema este ano Arbitragem, Mediação e Conciliação, Novos Mercados e Grandes Desafios. Esses temas serão abordados por especialistas, professores, estudiosos e autoridades ligadas aos métodos extrajudiciais de solução de controvérsias. A partir de 2016, com o novo Código de Processo Civil, ocorreram algumas mudanças profundas na abordagem dos MESCs. Entre elas, uma das principais diz que será requisito obrigatório para entrar com o processo no judiciário tentar primeiramente uma solução pacífica dos conflitos através dos MESCs. Isto porque eles são comprovadamente a melhor forma de resolução de conflitos e litígios e podem ser utilizados nas diversas áreas dos relacionamentos, como a área jurídica, contábil, empresarial, educacional, psicológica, administrativa, econômica, dentre tantas outras. Vemos hoje aqui reunidos tantas pessoas e tantos profissionais de valor com carreiras brilhantes em torno de um tema que nos é tão caro e tão importante. Estamos, muitos de nós, nesta jornada há praticamente 2 décadas, pregando os valores e a importância dos MESCs a uma sociedade que, às vezes, é surda a esta mensagem. Sabemos que os métodos alternativos de solução de conflitos representam uma das mais importantes e consistentes inovações da justiça brasileira e podem ter, e acredite, terão, um papel vigoroso na construção de uma nova realidade no tecido social brasileiro nas próximas décadas. Este evento tem esta importância. É mais uma contribuição dos nossos profissionais e das nossas entidades à consolidação destes instrumentos de formação de uma justiça e uma sociedade melhores. A FECEMA e o Conselho Regional de Contabilidade gostariam de agradecer o apoio dos patrocinadores desse evento, a Adams Sistema e o Sebrae Santa Catarina. A organização deste evento ficou a cargo da Garra Marketing. Eu vou citar aqui, durante a programação, algumas das nossas entidades que são filiadas à FECEMA, ok? Então, entre elas, eu vou começar citando a ACIF, da CBMAI Florianópolis, a Autonomia, é uma Câmara de Lages, a CAMAF, de Florianópolis, a CAMASC, de Tubarão, a Camerdiarb, de Itajaí, e a CAMESC, também de Itajaí. Eu cito ainda a CBSul, em Jaraguá do Sul, e a CMARPB, que é uma Câmara que funciona em Pato Branco. Então, vamos passar agora à constituição da mesa. Então, eu convido para compor a mesa de honra o presidente da FECEMA, o senhor Roberto Adam. Conselheiro do CRC, o senhor Cassiano Bambinetti, neste ato que está representando o presidente do CRC de Santa Catarina, o senhor Marcelo Alexandre Siman. A senhora Ana Matoso, coordenadora do curso de Direito da Unifeb. E o coordenador do 7º SECMASC, o senhor César Diegoli, da Câmara de Mediação e Arbitragem de Brusque. Composta a mesa, eu convido a todos para ficarem em posição de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro.
do céu da pátria nesse instante, seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e consagrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido conosco, e o teu futuro espelha essa grandeza. A terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berços esplêndidos, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada e consagrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para que ostentas estrelado, e digo eu verde louro desta fâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, em quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eu convido também para integrar a mesa o senhor Carlos José Bães, ele é presidente do Cresci de Santa Catarina. Então, eu quero passar a palavra ao senhor Roberto Adam, que é o presidente da FECEMA, para o seu pronunciamento. Bom dia, bem-vindo a todos. Sem dúvida nenhuma, não existem palavras para descrever a felicidade de estar aqui hoje e ter vocês como os nossos convidados para um evento que é mais do que especial. Estamos hoje comemorando os 15 anos da FECEMA e trazemos assuntos atuais, interessantes, para que vocês possam aprender um pouco mais sobre a conciliação, a mediação e a arbitragem. A Kátia já fez uma bela abertura, então vou utilizar as palavras dela como minhas também. Muito obrigado, bem-vindos, e vamos a esse tema
que é hoje o nosso tema central, novos mercados, grandes desafios. Muito bem-vindos e obrigado. Eu agradeço o pronunciamento e convido a todos para tomarem os seus lugares na plateia, para que nós possamos dar início aos trabalhos. Eu convido ainda fazem parte, são filiados à FECEMA, o Centro de Mediadores de Brasília, com sede no Distrito Federal, a CEMAB de Blumenau, a Câmara de Brusque, a CEMAGE, que é a Câmara de Joinville, a Câmara de Mediação e Arbitragem de Ribeirão Preto, em São Paulo, a CEMAT de Timbó, a Concilia de Blumenau, a Conciliar de Balneário Camboriú, a Mediarvi, também situada em Blumenau, a Sensatos de Florianópolis, a Esfera, que é uma câmara localizada sediada em Curitiba, tá? Seriam essas as nossas câmaras. Nós temos aqui alguns apoiadores do SECMASC. Primeiramente, Conselho Regional de Administração, a CBMAI, CACB, a Federação dos CDLs de Santa Catarina, a Fiesc, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, CONIMA, o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, o Conselho Regional de Economia de Santa Catarina e Jornal dos Condomínios. Nós vamos passar agora ao primeiro painel do dia. Tá? Eu convido a doutora Jordane Flenick, que vai presidir esse painel. A doutora Jordane foi presidente da FECEMA na gestão 2015. A doutora Jordane foi presidente da FECEMA na gestão 2012-2015. Com a palavra, a doutora Jordane. Eu vou passar aqui, o primeiro painelista do dia é o doutor Marcelo Botelho de Mesquita, tratando do tema Arbitragem no Brasil e as recentes alterações. Pediria que o doutor Marcelo conduzisse aqui a mesa. A segunda painelista é a doutora Jéssica Gonçalves, com o tema Mediação e sua contribuição para a solução de conflitos. E o terceiro painelista seria o presidente da FECEMA, o senhor Roberto Adam Ramos, que fará um depoimento acerca dos 15 anos de atuação da FECEMA em Santa Catarina. Com a palavra, então, a doutora Jordane. Bom dia a todos. Da mesma forma como o nosso presidente falou, eu quero transmitir a vocês a nossa alegria e contentamento pela realização deste 7º seminário, que há 7 anos atrás surgiu de um sonho, pois éramos ainda recentes, jovens, nessa caminhada, e reunir pessoas para falar de arbitragem, de mediação, não era algo assim tão simples como hoje tem acontecido. E a comemoração de 15 anos de uma federação que é única no país e que, como vocês podem ter constatado, reúne várias câmaras de mediação e arbitragem, agora não só de Santa Catarina, mas de outros estados, realmente é uma conquista ímpar. É um trabalho que vem sendo realizado em conjunto, não só pela diretoria da FECEMA, mas por cada uma das câmaras. E o que nós temos experimentado é que, através deste esforço comum, nós conseguimos trazer para Santa Catarina uma nova forma, uma nova mentalidade na resolução de conflitos, que lá atrás parecia ser quase impossível.
E este painel, este primeiro painel, vai trazer aos senhores e senhoras justamente essa visão. O crescimento, a consolidação da arbitragem, o surgimento, digamos, legalizado da mediação, que agora completa 1 ano. E neste caminhar destas leis e destas novas práticas, a presença constante da FECEMA contribuindo para essa disseminação, para essa divulgação, mas principalmente no trabalho de se fazer com que as pessoas entendam a importância, a responsabilidade e a seriedade desse trabalho. Então, o nosso primeiro painelista, eu vou ler o currículo dele. Estamos muito contentes por ele estar aqui também, é a primeira vez que ele participa com a gente. E tenho certeza que ele vai nos transmitir muitas boas experiências do seu trabalho dentro da arbitragem. É o Dr. Marcelo Alencar Botelho de Mesquita, que bacharelou-se em Ciências Jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2001. É mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Dedica-se à advocacia relativa a contratos de engenharia e construção no setor imobiliário e de infraestrutura desde 2003. Foi reconhecido por seu destaque profissional no direito da construção pela publicação especializada britânica Practical Law Company, nas edições de 2009 e 2010. É o atual presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados de Santa Catarina. Integrante do Corpo de Árbitros da Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia e membro do Instituto Brasileiro de Direito da Construção, da Society of Construction Law, da Dispute Resolution Board Foundation e do Comitê Brasileiro de Arbitragem e também da Associação dos Produtores de Energia de Santa Catarina. Como vocês podem ver, um currículo vasto e, com certeza, a experiência e o conhecimento dele vão ser muito enriquecedores nesta manhã. Doutor, passo-lhe a palavra. Senhores e senhoras, muito bom dia. É uma grande honra para mim estar aqui. Se vocês puderem ver, a leitura do currículo extensa é o contrário, viu? Quando dizem que a pessoa é importante, o currículo é bem pequeno. Diz, fulano de tal, ninguém precisa apresentar. Mas, dito isso, queria fazer um agradecimento especial ao nosso presidente, Dr. Roberto Adam, pelo gracioso convite, gentil convite que me fez para estar aqui com os senhores, a doutora Jordane pela gentil apresentação. E a minha palestra é uma palestra de abertura para a palestra da doutora Jéssica, que é a palestra principal que os senhores vão ter aqui nesse painel. É uma mera apresentação, viu, do tema. Mas vamos lá, vamos falar um pouco de arbitragem, que é para isso que nós viemos aqui, falar um pouco da arbitragem e da sua evolução no Brasil. Como é que eu mudo isso? Feito. Aqui. A nossa exposição ela vai girar em 3 temas, ao redor de 3 temas. Nós vamos falar um pouco de legislação, vamos falar de tribunais de jurisprudência e vamos falar da comunidade arbitral e das estatísticas ligadas à comunidade arbitral. Para falar de arbitragem, eu queria pedir para que nós fizéssemos uma introdução, entrássemos nesse tema de forma mais consciente. Os senhores vão ver como isso, no final, vai fazer sentido. Todos aqui sabem o que é arbitragem, já tiveram algum contato com a matéria. Hoje em dia, as faculdades de direito estão ministrando cursos específicos, você tem cadeiras específicas de arbitragem, mas é importante nós levarmos em consideração o que é arbitragem, o que é o sistema da arbitragem e como é que ele chegou no Brasil, e depois a gente fala do desenvolvimento dele. Quando nós temos uma crise de direito material, nós estamos acostumados, e esse é o sistema comum, esse é o sistema tradicional, nós levamos isso para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário resolve, ele determina o direito e aplica o direito no caso concreto, transformando a realidade no que a lei prevê, transformando o ser no que deveria ser.
O símbolo da justiça clássica, o símbolo clássico da justiça, os senhores conhecem, que é a deusa Têmis. Ela tem numa das mãos uma balança, mas nós não podemos esquecer que ela tem na outra das mãos uma espada. Bom, hoje nós temos no Código de Processo Civil um rol, e esse artigo do Código de Processo Civil ele é uma pedra de toque para entender a arbitragem. Veja que nós vamos entender a arbitragem pelo Código de Processo, né? Não é uma coisa incompatível. O Código de Processo ele traz um rol de títulos que nós chamamos dos títulos executivos. Os títulos executivos são os títulos que permitem que nós provoquemos o Estado a utilizar a espada. Então, evidentemente, a sentença de mérito é um título executivo. Nós temos também um título executivo, que é a sentença estrangeira. Veja, é um método de heterocomposição, pode ser resolvido o problema fora do Brasil, o Brasil reconhece aquele papel, vem uma sentença de fora, é um mero papel, senhores. 2, 3 folhas, 5 folhas. Se passar por uma validação, uma homologação do Supremo antes agora do Superior Tribunal de Justiça, aquele papel ele tem efeito jurídico e permite que o Estado utilize a espada. Em 1996 ocorreu no Brasil uma verdadeira revolução. Por quê? Porque se permitiu que outro tipo de papel levasse ao uso da espada. E esse outro tipo de papel é a sentença arbitral. A sentença arbitral ela tem que vir de um processo arbitral, onde seja garantido o contraditório, ampla defesa, as partes tenham a liberdade de escolher o seu árbitro, mas é uma forma, vamos colocar, extraestatal de utilizar a balança, de determinar o direito. E essa é a grande revolução que aconteceu no nosso país em 1996, porque até então não se permitia que as partes fizessem uma heterocomposição, ou seja, se valessem de um terceiro, para resolver o conflito, a crise de direito material e provocassem o Estado a utilizar a espada. Bom, dito isso, vamos agora começar efetivamente a nossa exposição e falar dos 4 momentos que a arbitragem viveu no Brasil. Esses 4 momentos, a gente diz, são 4 E's. Nós primeiros temos um momento de exclusão, que até 1996, até a promulgação da lei da arbitragem, a arbitragem praticamente não era utilizada no Brasil, ela estava prevista no Código de Processo, era letra morta. Antes de 96, o que acontece então? Monta-se o que se chama hoje de Operação Árbiter. Um advogado de Recife, Dr. Petrônio Muniz, faz uma verdadeira campanha que chega a ser quase uma campanha militarizada, por isso da Operação Árbiter, e introduz a arbitragem, ou reintroduz a arbitragem no pensamento nacional. Ele delega, então, a uma tríade de juristas, 2 de São Paulo e 1 no Rio de Janeiro, os senhores já sabem, o doutor Carmona, a doutora Selma Lemes e o doutor Pedro Batista Martins, do Rio de Janeiro, a criar uma lei de arbitragem, editar uma lei de arbitragem, editar um anteprojeto de lei de arbitragem, que assim o fazem com base em modelos internacionais, e trazem para nós uma legislação muito interessante. Por quê? Porque é uma legislação pouco detalhada, que tem poucas imposições de normas. A lei de arbitragem ela tem 30 artigos. É quase nada. Vamos comparar isso ao Código de Processo, à mesma legislação que cuida dos processos administrativos. Uma legislação flexível como essa permitiu, os senhores que acompanham a arbitragem devem saber, permitiu muita evolução da arbitragem no país, porque ela vinha com poucas amarras. Essa flexibilidade permitia que as próprias partes editassem e regulassem o procedimento da arbitragem que queriam fazer. Essa característica ela foi respeitada em 2015. Depois nós vamos falar da reforma da lei de arbitragem que aconteceu em 2015, mas a reforma respeita, ela não muda essa estrutura da lei de arbitragem. Bom, passamos então, depois, para uma fase de expectativa. Promulgada a lei de arbitragem em 1996, logo veio o questionamento da constitucionalidade da lei. Então, nós esperamos até que o Supremo Tribunal Federal decidisse, em 2001, pela constitucionalidade. A arbitragem aí era um bebê ainda, e aí ela começou a ser efetivamente utilizada, é a época de expansão, que a gente diz que sai de 2002 e vai até 2008, com a crise internacional que assolou o nosso país. É nessa época, senhores, que a gente tem também a recepção no país da Convenção de Nova York, em 2002, muda o nosso panorama, o recebimento de sentenças arbitrais estrangeiras tem uma regulação que é equânime com o resto
dos outros países signatários, leva o país, o nosso, a um outro patamar. E, nessa época, nós temos, por exemplo, o caso Copel, que é um caso famosíssimo, que correu no Paraná, mas a gente tinha ainda a arbitragem correndo em paralelo, o Poder Judiciário resolvendo a mesma crise de direito material. Então, demorou um pouco para a arbitragem decolar, é uma fase que a gente chama de expansão. E depois, a partir de 2008, nós temos a fase de explosão. Nessa fase de explosão, vocês vão ver depois em gráficos que eu vou mostrar, a arbitragem passa a ser utilizada com muito vigor no nosso país, os volumes discutidos, volumes financeiros discutidos na arbitragem são muito expressivos, e a gente tem também a reforma da lei de arbitragem. Bom, para que isso acontecesse, meus senhores, nós tivemos, e antes de tocar em legislação, eu vou falar a respeito de um ponto muito importante, nós tivemos um grande respaldo do próprio Poder Judiciário. A arbitragem só conseguiu se desenvolver no Brasil, como ela se desenvolveu, por conta de um respaldo maciço do Poder Judiciário, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, que encampou a ideia da arbitragem, uniformizou e deu bastante estabilidade e consolidação para o Instituto da Arbitragem no país. Então, nós tivemos diversos casos, depois dessa apresentação fica com os senhores, fica aqui com a FECEMA para passar isso adiante, nós tivemos diversos casos que efetivamente deram força para a arbitragem. Então, eu coloquei para os senhores, aí nós tivemos a decisão do Superior Tribunal de Justiça que assegurou ao Poder Judiciário, de forma uniforme, essa frase ficou, de modo uniforme, que o Poder Judiciário podia dar cautelares antes do procedimento arbitral ser instaurado. Só aquele ano está errado, isso não foi em 2017, isso foi em 2012. Depois nós tivemos também o Superior Tribunal de Justiça. Chancelando o uso da arbitragem pela administração pública, mas ainda só sociedades de economia mista. Nós tivemos o princípio da competência, que é a previsão de que o árbitro vai decidir a sua própria competência antes do Poder Judiciário, assegurado também pelo Superior Tribunal de Justiça. Recentemente tivemos uma decisão muito importante ligada aos embargos de execução, porque se você tiver um contrato com cláusula compromissória, mas lá tiver previsto um valor líquido, certo, inquestionável, você pode executá-lo direto. Agora, se tiver embargo de execução, se o devedor quiser opor embargos, ele deve ir à arbitragem. Só o árbitro vai poder decidir as questões ligadas à dívida em si. Depois, tivemos também decisões falando dos contratos anteriores à própria lei de arbitragem. O Superior Tribunal de Justiça considerou que a lei de arbitragem tinha aplicação imediata. Então, praticado um contrato anterior a 1996, se lá tivesse previsto uma cláusula compromissória, aplicava-se a lei de arbitragem. E também arbitragens que são feitas por câmaras estrangeiras, mas em território nacional, são consideradas arbitragens nacionais. Essa também foi uma evolução garantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Afora isso, nós temos no Poder Judiciário também um grande respaldo com relação à rigidez das sentenças arbitrais. É muito difícil o Poder Judiciário anular uma sentença arbitral. Nós temos a previsão em lei, se por acaso a sentença contrariar os princípios da ampla defesa, do contraditório, e algumas outras situações, ela pode ser anulada. Mas os tribunais e o Poder Judiciário não anulam com muita facilidade, ao contrário, é muito difícil. Eu trouxe para os senhores algumas decisões, principalmente de São Paulo, onde é muito difícil. Você tem uma arbitragem, você perde, você verifica um vício na decisão, você fala, eu vou anular. Não, não se anula com facilidade. Não é? Você tem uma dificuldade de apresentar provas, é muito difícil. Por quê? Porque o tribunal, o Poder Judiciário acha, para eu verificar se aquela prova ou não era necessária, eu preciso entrar no mérito da discussão. A mesma coisa quando se fala que a decisão foi dada por equidade, não respeitou a lei. E, por último, quando há algum vício de motivação. O Poder Judiciário, ele olha com maus olhos a tentativa de anular a sentença arbitral, o que dá muita força para os tribunais arbitrais. Dá muita força para a decisão e dá muita força para a arbitragem em si, que se mantém rígida, em poucos casos é feita anulação. Afora isso, criou-se em todo o país a cultura das varas especializadas. O CNJ colocou como uma meta que o Poder Judiciário local deveria ter varas especializadas para cuidar de arbitragem. Isso em São Paulo
é muito forte. No Rio de Janeiro também, o que faz até com que esses estados tenham se tornado centros latino-americanos de arbitragem. Você tem grandes institutos, grandes entidades, grandes câmaras de mediação e arbitragem que passam a receber feitos até de países vizinhos. Câmaras especializadas também foram criadas. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma câmara empresarial, mas que cuida dos assuntos ligados à arbitragem, e isso também dá uma certa uniformidade e bastante força para o nosso instituto. Agora, passando um pouco ao tema das câmaras, e vamos falar um pouco a respeito da comunidade arbitral. O florescimento da arbitragem no nosso país, ele deveu-se muito à comunidade arbitral. Tão logo a lei foi criada, se formou no nosso país, quer dizer, uma verdadeira comunidade de suporte à arbitragem. Essa comunidade lutou muito para que a arbitragem chegasse aonde ela está hoje. Então, nós temos aí o Comitê Brasileiro de Arbitragem, nós temos a própria FECEMA, o CONIMA, e a Ordem dos Advogados, pelas suas comissões, também encampou a ideia da arbitragem e defende muito o Instituto. A Ordem, por exemplo, ela está sempre fiscalizando, por exemplo, se tem alguma Câmara de Arbitragem que se titule tribunal, que usa brasão da justiça. Isso é uma bandeira que a Ordem tomou para si e defende de forma, quer dizer, muito rigorosa. Nós tivemos recentemente, como prova dessa comunidade, uma união de todos, né, que aconteceu junto com o Poder Judiciário, o Conselho da Justiça Federal. Nós temos aqueles enunciados de direito civil, já tivemos de direito comercial, temos também de processo, e tivemos também dos métodos alternativos de solução de controvérsia. Isso aconteceu no ano passado, né, e formou-se em nosso país câmaras muito especializadas, com um número de casos bem grande, uma administração impecável dos procedimentos arbitrais. Essas câmaras, hoje aqui em Santa Catarina, o doutor Roberto vai falar isso para os senhores, vai passar um pouco do que aconteceu no nosso estado. Nós temos muitas câmaras menores, mas os estados, eles têm apresentado sempre uma característica uniforme. Câmaras institucionais muito robustas. Então, nós temos no Rio de Janeiro a Fundação Getúlio Vargas como principal câmara. Em São Paulo, nós temos algumas grandes câmaras de arbitragem, a CAN-CCBC, a da Federação das Indústrias de São Paulo. Em Minas Gerais, a Camarb virou a câmara mais importante. E essas câmaras acabam concentrando grande parte dos feitos, sobretudo em volume. No Rio Grande do Sul, a Fiergues, aqui no Paraná, a Arbitac. Bom, como está a nossa comunidade arbitral hoje, nessas principais câmaras? Como é que são os números? Nessas principais câmaras, nós temos 566 casos em andamento em 2015 e em 2016, 609. O dado do número total de casos em andamento é um dado novo que eles têm levantado. Então, nós só temos 2 anos desses casos. Mas quando nós vamos pegar em novas arbitragens, os senhores podem ver a evolução da arbitragem, sempre nessas principais câmaras, e aí nós estamos falando em casos muito grandes. Aqui em Santa Catarina, nós temos até um número muito mais expressivo de casos nas câmaras menores. O doutor Roberto vai passar isso para nós. Mas vejam a evolução. Nós saímos do ano 2010, nessas principais câmaras, de 128 casos, para chegar em 2016 em 249 casos. E são novas arbitragens por ano nessas principais câmaras. Vejam o volume de dinheiro que está envolvido nesses feitos. Em 2010, nós saímos de um volume de 2,8 bilhões de reais, só nessas 6 principais câmaras do Brasil. Nós, em 2016, temos 24 bilhões de reais. Então, quando nós estamos falando em mercado aqui de trabalho, para trabalhar na arbitragem, os senhores veem que não falta mercado. Bom, quais são as matérias envolvidas nessas discussões? Nós temos muita matéria societária, fusões e aquisições, e temos também a presença constante dos contratos de engenharia e construção, que é o que eu trabalho. Hoje, os contratos que lidam com grandes obras de engenharia, sejam obras imobiliárias, empreendimentos imobiliários de maior escala, sejam obras de infraestrutura,
todos, senhores e senhoras, todos têm cláusula compromissória. Não se faz mais contrato para construir grande obra de engenharia sem cláusula compromissória. Eu até conversei com a Jordânia e falei para o Roberto como é que eu cheguei na arbitragem. Eu cheguei na arbitragem não pela arbitragem em si, mas pelos contratos de engenharia, que é o que nós trabalhamos no escritório. E é imperativo saber de arbitragem, porque se tiver uma controvérsia, se tiver um conflito, você precisa ir para a arbitragem. Não tem a possibilidade para o Poder Judiciário. São casos muito específicos. É uma justiça que se tornou uma justiça especializada. Bom, vamos falar agora um pouquinho de legislação, o que mudou agora em 2015, e aí os senhores vão poder ver uma certa tendência. E é esse ponto que é o ponto-chave da nossa apresentação e que eu queria que os senhores notassem. Na reforma da lei de arbitragem, nós tivemos diversas questões procedimentais novas. Novas, entre aspas. Por quê? Eram questões procedimentais que já haviam sido discutidas pelos tribunais e foram, na verdade, consagradas em lei. Então, houve a restrição a listas fechadas, ou seja, as câmaras de arbitragem não podem mais prever uma lista de árbitros daquele tipo que as partes sejam obrigadas a indicar um árbitro daquela lista. As partes podem abrir, elas de comum acordo podem dizer, não, eu não quero árbitro daquela lista, seja para coárbitro, seja para presidente do tribunal. Existe uma previsão agora mais detalhada do termo de arbitragem, regulou-se a interrupção da prescrição quando se inicia a arbitragem, se pede o requerimento de arbitragem, era um tema controvertido na doutrina civil e processual civil também. Regulou-se o assunto da sentença parcial, ou seja, e o Código de Processo também traz essa novidade para o processo civil. Mas na arbitragem era comum a possibilidade dos árbitros, num caso muito complexo, eles fatiarem o julgamento e resolverem algumas questões antes das outras e darem, então, uma decisão parcial a respeito desse assunto. Os árbitros não gostam muito de dar sentença parcial, por quê? Hoje a lei prevê o prazo para anulação da sentença, quando ela é parcial, contado da prolação da sentença parcial. Então, você acaba tendo que antagonizar a sentença arbitral, ou pode vir a ter que antagonizar a sentença arbitral com o procedimento arbitral em andamento. Então, nas arbitragens que eu faço parte, se percebe muito uma restrição dos árbitros em dar a sentença parcial, exatamente para que não haja uma judicialização da arbitragem ao longo do desenvolvimento do feito. Depois, as tutelas de urgência, que já tinham sido bem reguladas pela jurisprudência, foram agora consagradas em lei também, e foi previsto, agora em detalhes, o tema da carta arbitral, que é a forma que os árbitros têm de se comunicar com o Poder Judiciário ao longo do feito. Olha, precisa conduzir uma testemunha, precisa de uma cautelar, o árbitro pode dar cautelares ao longo do procedimento arbitral. Mas mais importante do que tratar das questões procedimentais, é importante ver a tendência da legislação com relação às matérias que podem ser levadas à arbitragem. Essa é a grande mudança no panorama dos últimos anos. Vamos começar pela arbitragem e direito do consumidor. O direito do consumidor ele traz algumas restrições que sempre se imaginou que o tema do consumidor, os litígios envolvidos com o consumidor não poderiam ser levados à arbitragem. Na reforma da lei de arbitragem, procurou-se regular essa questão, dizendo que poderia sim haver arbitragem com o direito do consumidor nos contratos de adesão se o consumidor tomasse a iniciativa. Houve um veto, essa matéria não passou, a reforma da lei de arbitragem não veio com essa matéria devidamente tratada, mas existe uma aceitação por parte do STJ. Recentemente, uma decisão de 2016 colocou de forma muito clara, eu até cito aí o acórdão para os senhores, depois se tiverem curiosidade, necessidade de ver, trouxe a possibilidade expressa, a decisão diz, olha, não é vedado a arbitragem do direito do consumidor, contanto que o consumidor tome a iniciativa e contanto que não haja vulnerabilidade. A mesma coisa com o direito do trabalho. Essa também é uma revolução que vai acontecer agora nos próximos anos no nosso país. Veja, a reforma da lei de arbitragem procurou
estabelecer que altos cargos de administração, executivos, poderiam ter os seus conflitos de trabalho levados à arbitragem. Houve também o veto presidencial. Não passou a matéria. Mas agora, com a reforma trabalhista desse ano, a coisa ficou até mais aberta, né? Se introduziu um artigo na CLT e agora a arbitragem pode ser feita para discutir direitos trabalhistas, contanto que o empregado tome a iniciativa e que seja um empregado que receba mais de 11 mil, 12 mil reais por mês. Então, abre agora um grande campo de trabalho para a arbitragem. A lei da reforma da reforma da arbitragem trouxe também regular a arbitragem pelas sociedades. Evidentemente que as sociedades, as pessoas jurídicas podiam usar a arbitragem, mas externa corporis, nas suas relações com terceiros. Agora, interna corporis também está prevista a arbitragem. Já se fazia arbitragem societária, mas agora se previu a possibilidade dos estatutos das sociedades anônimas e também das limitadas, os contratos sociais, introduzirem a questão da arbitragem para discutir. E se regulou que aquele sócio, aquele acionista que estiver insatisfeito com isso pode se retirar da sociedade. Mas isso consolida o Instituto da Arbitragem também para resolução de conflitos interna corporis societários. Mais importante de tudo é a previsão, e esse eu acho que um grande divisor de águas agora no nosso país, é a previsão de utilização da arbitragem pela administração pública. Vejam, senhores, em 96, o que se fez? Se criou um novo sistema. Tudo era concentrado no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário abriu para nós, particulares, resolvermos as nossas próprias questões entre nós. Ele nos deu esse poder. E falou, vocês fazendo isso, cumprindo a legislação da arbitragem, cumprindo aqueles requisitos da legislação, vocês vão poder usar a espada do Estado para mudar a realidade, transformar o ser no dever ser. A balança vai ficar na mão de vocês. Eles nos deu isso. E agora, com a lei de arbitragem, ele consagra e permite que o próprio Estado faça parte desse novo sistema de administração da justiça. A confiança no sistema arbitral é tão grande que o próprio Estado agora pode também fazer arbitragens. Isso muda o panorama, porque o Estado utiliza muito o Poder Judiciário, evidentemente para questões tributárias, que é um novo desdobramento que pode vir a acontecer nos próximos anos, mas o Estado usa bastante também o Poder Judiciário para os conflitos nos contratos de execução de obra de engenharia, por exemplo, nas licitações. Com isso, nós vamos ter a possibilidade de ter contratos administrativos com uma resolução dos conflitos daqueles contratos de forma muito mais técnica, de forma muito mais célere. A arbitragem com a administração pública impõe diversos desafios para nós. Nós vamos ter que ainda resolver quais são as matérias arbitráveis, quais não. A doutrina está discutindo muito esse ponto. Nós vamos ter que discutir, verificar como vai ser a divisão de custos, porque imagine os senhores, o Estado tem uma posição tão complicada no nosso país, que se previu que o Estado vai utilizar a arbitragem, mas o Estado diz, mas eu não vou pagar por isso. Mas como não vai pagar? Alguém tem que pagar a conta, a arbitragem não é algo barato, tem que pagar os árbitros. O Estado falou assim, mas eu não tenho como fazer um empenho disso. Então o Estado quer que o particular pague antecipadamente, o que é um problema, isso ainda precisa ser resolvido, e precisa ser resolvido também o tema da publicidade, porque a lei exige que as decisões arbitrais e o procedimento arbitral público seja divulgado para terceiros, o que nós não temos na arbitragem normalmente, que é algo confidencial. O meu tempo está se esgotando, eu quero só mostrar para os senhores aonde que a gente chega com isso. Vejam a tendência de tirar a administração da justiça do Estado e levar a administração da justiça para nós particulares, para nós resolvermos isso. O próximo passo, bom, até só a administração pública está crescendo, como o tempo está esgotado, eu vou passar esse dado, mas o próximo passo na resolução de conflito não é só utilizar arbitragem, são novas formas de resolução de conflito que têm aparecido mundo afora, como os dispute boards e a adjudicação. O dispute board vem nos Estados Unidos, a adjudicação na Grã-Bretanha, são formas totalmente particulares que não envolvem nada o Estado e são formas intermediárias. Nós, por conta do tempo, não vamos ter como entrar muito em detalhes, mas o que se percebeu é que em diversos tipos de contratação o conflito é constante e o Estado ele já começa a exigir das partes, como na Inglaterra com a adjudicação,
que antes de qualquer arbitragem, antes de qualquer ida para o Poder Judiciário, as partes recorram a métodos extrajudiciais adequados de solução de controvérsia. Bom, como conclusão disso, os senhores podem ver essa tendência de levar a justiça estatal para o privado. Eu vejo que nós temos aqui muitos estudantes. Então, saibam, senhores, é um mundo novo que nós vamos ingressar nos próximos anos. Um mundo que os senhores vão ter uma capacidade, um mercado de trabalho imenso, que nós estamos experimentando o começo deles. E para vocês vai ser uma realidade. Nós vamos ter justiça estatal de um lado e nós vamos ter, eu não vou chamar de justiça privada, mas nós vamos ter os métodos alternativos como uma constante. Na Inglaterra, que eu trouxe para vocês o exemplo da adjudicação, a tendência dita pelos juristas lá é: o Estado está ávido a que a justiça vá para o particular e o Estado fique com uma espécie de supervisão, com um papel supervisor. Só isso. O Estado não vai ser mais o principal órgão de administração da justiça. Ele vai fiscalizar que nós, particulares, tenhamos os métodos corretos e empreguemos esses métodos corretos. Então, meus senhores, para concluir, a arbitragem ela não substitui o Poder Judiciário, ela é intimamente dependente do Poder Judiciário, porque só o Estado pode utilizar a espada. Mas a tendência é que nós tomemos a administração da justiça nas nossas mãos. Muito obrigado, presidente, pelo espaço, e aos senhores agradeço a atenção. Bom, como vocês puderam perceber, eu não estava mentindo quando eu falei que esses minutos seriam muito enriquecedores, de muito aprendizado. E duas observações, doutor, que eu gostaria de fazer, que eu achei uma delas muito importante, a sua colocação, é em relação à operação Arbiter. Porque é praxe nós falarmos que a lei da arbitragem, comumente, ela também é conhecida como a Lei Marco Maciel, porque, à época, o doutor Marco Maciel, então senador, foi o porta-voz deste projeto de arbitragem que sofreu grandes resistências, que sofreu grandes oposições até chegar à aprovação final. Então, o Dr. Marco Maciel fez essa grande obra, né, de nos representar perante a aprovação da lei. Mas, digamos, o mentor, aquela pessoa que teve a iniciativa de jogar essa ideia e de buscar parceiros, foi o Dr. Petrônio Muniz, um advogado pernambucano, que, muito indignado com a demora do judiciário, as mazelas, a precariedade, né, da estrutura de justiça, trouxe essa ideia já muito forte fora do Brasil. Então, é uma justa homenagem que a gente faça esse registro para essa pessoa tão idealista e tão batalhadora que nos brindou com essa lei, que esse ano completa 21 anos já de vigência. E outra coisa importante ao falarmos da alteração da lei, é que a Lei 9.307, de 96, ela vigeu durante 19 anos sem uma única alteração, que aqui no Brasil é realmente um fato surpreendente, haja vista as constantes modificações que nós temos na nossa legislação processual, civil. Então, é um dado importante para nós percebermos realmente como a nossa lei é boa, como a nossa lei é forte. E esta lei de 2015 que alterou, eu costumo até dizer que ela não alterou, que ela atualizou. Como bem mostrou o Dr. Marcelo, ela inseriu novos dispositivos daquilo que já vinha sendo praticado e que se achou importante, então, deixar já registrado na própria lei, como a questão da administração pública, a questão da prescrição, da carta arbitral, entre outras alterações. Então, isso também nos dá tranquilidade, nos dá segurança de que a aplicabilidade desta lei, ela é certa.
e raramente, a não ser no período da arguição de inconstitucionalidade, ela é questionada. Pelo menos eu não conheço, assim, judicialmente, questões em relação à aplicabilidade da lei de arbitragem, dos seus artigos. Né? Se discute, às vezes, um julgamento, se discute uma sentença, mas em relação à lei é muito tranquila. E também uma lei respeitada no mundo inteiro. No mundo arbitral internacional, a nossa lei é considerada uma das melhores leis do mundo. Então, estamos de parabéns nesse sentido. As perguntas que os senhores e senhoras tiverem, nós vamos pedir que as façam por escrito. Não vamos interromper o painel agora, porque também estamos ávidos por ouvir a doutora Jéssica. Então, por favor, façam suas perguntas por escrito. As meninas estão aqui à disposição para recolher. E, ao final do painel, então, nós partiremos para o debate. Nós vamos passar agora para o segundo painel, que é com a doutora Jéssica Gonçalves. Ela é doutoranda em Direito, mestra em Direito, especialista em Direito Processual Civil, especialista em Direito Aplicado, especialista em Direito Público, conciliadora judicial voluntária, é formada pela Escola da Magistratura de Santa Catarina, possui capacitação em mediação familiar e formação em mediação judicial pela Academia Judicial de Santa Catarina. É membro da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB Estadual, coordenadora do Grupo de Pesquisa sobre Mediação como Política Pública na UFSC. É bolsista do CNPq, autora do livro Acesso à Justiça e Teoria dos Jogos, da lógica competitiva do processo civil à estratégia cooperativa da mediação. Doutora Jéssica, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu vou quebrar alguns protocolos. Vou iniciar sentada, mas depois vou levantar. Quero agradecer ao convite que foi feito em nome do presidente, Dr. Roberto. Quero também agradecer a hospitalidade que me foi feita aqui na cidade, pelo pessoal que organizou o evento e também que se disponibilizou a fazer o transporte. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, porque juntamente da minha professora, na época da Unisul, a professora Ana, eu tive aula de Direito das Sucessões com ela, então é muito, muito gratificante hoje poder estar aqui, de alguma maneira, dialogando com quem também faz esse papel. Né? Agradeço por tudo também dessa construção. Então, vou pedir licença para vocês, porque eu não me sinto muito à vontade de falar sentada, tampouco vou usar aquele púlpito que também não partilho. E vou fazer hoje quebrar um pouco um protocolo do Dr. Marcelo, no sentido da oratória. Ele diz, né, da minha oratória que é formal, metodológica. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, então, já que temos estudantes, e para fazermos uma abordagem diferenciada, uma reflexão diferenciada. Né? Então, o Dr. Marcelo fica um detalhe hoje na minha oratória. Esse tema, na verdade, de mediação é um tema muito caro, muito que eu gosto muito, justamente porque ele foi a minha pesquisa de mestrado aqui na UFSC, que se tornou o meu livro, que é a mediação. Lá eu trabalhei um pouquinho diferente porque eu abordei teoria dos jogos. Hoje, no doutorado, eu continuo trabalhando com mediação. Então, ele é um tema que desponta. Se não fosse isso, talvez hoje nós não estaríamos aqui, dessa nova modificação. E eu gosto de começar sempre com uma frase clichê, que é até a frase que eu sempre utilizo. Entre o meu e o teu, existe sempre o nosso conflito. Então, é sempre o nosso conflito, como um elemento intrínseco à existência humana, e cuja solução ou tratamento só pode se dar peremptoriamente. Ou seja, o conflito é sempre um elemento intrínseco à existência humana, seja no sentido construtivo ou no sentido destrutivo, de teorias clássicas ou modernas. E, portanto, os meios de tratamentos, eles podem, quando muito, tratar e não solucionar esse conflito. E de modo que também, nem sempre, as técnicas clássicas como subsunção do fato à norma, metodologias exegéticas que existem, nem sempre elas são suficientes para tratar esse conflito. A realidade abstrata da norma é mais profunda.
Por isso, ao longo, né, da história, foram feitas diversas formas de tratamento dos conflitos. Hoje, vamos estabelecer só 2 formas, até porque nós não temos tempo, 10 minutos. Então, a forma clássica, que é a que nós estamos acostumados, somos formados, a forma tradicional de conflito, é a heterocomposição. Terceiro, o Estado, ele tem um monopólio da força, da violência legítima, nós delegamos para ele, e o Estado, então, decide quem supostamente detém ou não razão, a partir da narrativa que é feita pelas partes. Então, esse Estado ele tem um membro, um arcabouço que é o Poder Judiciário. E esse Poder Judiciário é representado por um juiz. Então, o cidadão ele ajuiza uma ação contra o Estado e o Estado garante por meio de um processo judicial. E, com isso, então, eu tenho uma representatividade daquela função. O que isto me criou? Em termos culturais, me criou a formação daquilo que o Kazuo Watanabe estabeleceu como cultura da sentença. Então, aquela cultura que tem os componentes. Eu tenho o Poder Judiciário, eu tenho a instituição, além disso, eu tenho um juiz, uma figura, uma autoridade, e eu tenho o maior símbolo de uma cultura que é a sentença, esse elemento com quem eu prioritariamente busco, porque eu me sinto seguro quando eu tenho um documento que assim diga que eu tenho razão. E dessa forma, essa cultura da sentença, que foi ao pouco estabelecendo, ela vai trazer consequências. Uma das consequências que ela traz é essa formação, ou melhor, esse pensamento, esse senso comum ou imaginário que nós temos dentro do direito, e aqui eu coloco nós como todos nós, de que quem tem a capacidade ou quem tem o poder de solucionar é o magistrado. Portanto, nós fomos infantilizados, e aqui não é uma palavra minha, é uma palavra do professor Vará, a ter sempre alguém que decida por nós. É assim no dia a dia, na nossa casa, nós iniciamos assim. Essa é a nossa construção. E, historicamente também, quando nós vamos nos formar, é que eu vejo que tem bastante gente que provavelmente é estudante, e nossa formação é assim. Isso não é de hoje. Vamos voltar na história, lá na colônia, quando Portugal veio e Coimbra veio para nós tivemos um curso de formação de bacharelismo. Então, a nossa formação, desde o tempo de colônia, é para ser bacharel. Formal, dogmático, alheio à realidade, que gosta de um positivismo, despreocupado. Essa é a nossa formação. Cursos e educação jurídica em que não se valorizava uma interdisciplinariedade, porque o que importa é a norma. É o positivismo, foi a teoria ideológica que vigorou. Então, nós temos historicamente o que dá mais de 500 anos, talvez, de formação. Então, é um processo cultural. Acontece que essa cultura, ou esse espaço que vai se estabelecendo, ela traz problemas ao longo dos anos. Que e eu não vou utilizar essa palavra, que eu até vinha conversando com o meu colega aqui, o Eduardo, a gente veio conversando no sentido de que ela traz problemas, e eu não vou utilizar uma palavra tão grosseira. Então, nós temos desafios. Para não dizer que nós vivemos numa crise, vou utilizar a palavra desafios. Então, desafios de litigiosidade, desafios de morosidade, e que por isso a gente precisou pensar numa saída. E, então, esse modelo tradicional, que até agora eu comentei os componentes, foi o que se estabeleceu, era o que vigorava até 2015. Talvez, se não fosse o novo Código de Processo Civil, nós não estaríamos aqui. Porque o Código Civil, Processo Civil é especial? Não, porque valorizamos, enquanto profissionais, um Código de Processo Civil. Mesmo a Lei de Mediação estando em vigor, mesmo uma Resolução 125 lá de 2010, fazendo um movimento para os meios consensuais. Então, agora não tem escapatória. Gostem ou não, queiram ou não, advogados, juízes, promotores, estudantes, agora terão que lidar com isto. Terão que aprender. Não há como desconhecer. Por quê? Porque precisa informar para o juiz se quer utilizar o método, por exemplo, da mediação ou não. E mais, tem que dizer para o juiz por que esse método é importante, porque esse método é adequado e não outro. Por que vai usar mediação e não vai usar conciliação? Por que está optando pelo processo? É a natureza do litígio?
São as partes que não querem? Isso vai ter que ser dito na petição inicial. Então, não tem muita escapatória. Nós vamos precisar, então, correr contra o tempo de 500 anos. E por conta disso, então, desse movimento que se estabeleceu no novo Código de Processo Civil, mas que desde a resolução de 2010, que já estabelecia a criação dos centros judiciários, SEJUSCs, acho muito interessante que, se eu perguntar quantos SEJUSCs nós temos em Santa Catarina, claro que eu não vou perguntar, que vai que alguém levanta, né, a mão e aí a brincadeira não dá certo, mas se eu perguntar aqui se alguém sabe quantos SEJUSCs nós temos em Santa Catarina, alguém sabe, será? Ó, quantos? 17? 24, atualizado no site. Curso da Magistratura de Santa Catarina, formação juiz substituto, semana retrasada. Fiz a pergunta. Juízes não sabem. Trabalham na instituição e não sabem. Então, a resolução já trazia e nós não demos importância, porque são métodos alternativos. A palavra é alternativo. Importa o judiciário, é a decisão, é alternativo. Foi relegado. Passou o tempo, 2010, chegamos em 2015. Lei de mediação, Lei 13.105 de 2015. Aí ela vai estabelecer o que é uma mediação, como ela funciona. Vai dizer o que é uma mediação judicial, aquela que vai ser feita nos centros judiciários. O que é uma mediação extrajudicial, aquela que vai ser feita nas câmaras privadas, extrajudicialmente. 5 minutos já? Olha, tem certeza? Não pode, porque eu acabei de começar a falar. É isso mesmo? Não, aí eu digo, né, o meu cálculo está muito... Tá certo que eu fui dormir às 3 da manhã, ainda brinquei, né? E tive que acordar às 5, mas não posso estar assim, né? Então, enfim. E a lei de mediação, ela vai estabelecer, então, a mediação extrajudicial, que vai ser feita nas câmaras privadas. E, na verdade, a mediação é um instituto essencialmente privado. É um instituto que, embora o Poder Judiciário tenha avocado para si, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tenha avocado na resolução para si o dever do Poder Judiciário estabelecer política pública de tratamento consensual, a técnica da mediação, o método, ele é puramente privado. Por quê? O que importa são o que as pessoas querem. E aí, quem é advogado, me desculpe, eu sempre digo, perderam um brilho. Perderam um brilho, por quê? Quem fala é a pessoa, quem deseja é a pessoa, você orienta, você instrui, mas quem decide é a pessoa. Você tem que saber as consequências, onde pode negociar, qual é a técnica que vai ser utilizada, como é que nós vamos estabelecer. Mas o poder está na lei de mediação como um princípio, empoderamento, ou seja, dar poder a alguém, é deixar aquela pessoa decidir, porque ela tem autonomia. Vai participar da mediação se assim quiser, e vai decidir, e vai chegar a um acordo se quiser. Porque existe até correntes de mediação que dizem que não necessariamente a mediação precisa chegar a um acordo. Passar pelas relações ou se comunicar é uma mediação. Mas, enfim, aqui uma questão mais teórica do que propriamente para a reflexão de hoje. Então, a lei de mediação ela vai estabelecer quem pode ser mediador. Eu, Jéssica, quero ser mediadora. Posso? Não me formei. Mesmo assim, posso? E se vai ser mediador judicial, extrajudicial? Como faz? Eu quero fazer o curso. A lei determina quanto tempo que você tem que estabelecer, 2 anos para mediador judicial, extrajudicial não precisa. Então, ela vai estabelecendo os critérios, diz qual é o princípio essencial, a autonomia. As pessoas vão participar desse mecanismo se quiserem. Há uma confidencialidade, nada que ali for dito vai sair daquele ambiente. Isso é importante para a parte se sentir confortável. Dentre outros princípios que a lei estabelece, o Código de Ética estabelece e o próprio Código de Processo Civil. Mas, mesmo assim, ainda em 2015, pouca relevância ou reconhecimento nós, enquanto juristas, e é o que a gente se coloca, demos a lei. Mas aí veio o Código. E o que o processualista fala tem validade. E agora, então, está positivado. Então, agora tu precisa aprender o que está no artigo 165, seja porque eu quero passar na prova da OAB, seja porque eu quero passar no concurso, ou seja porque eu preciso saber para a minha vida profissional, porque eu vou para uma sessão de mediação, eu não sei nem como é que funciona, eu levo até testemunha.
Faço vergonha na frente do mediador, que não é juiz, que não é conciliador, porque a diferença de conciliação, mediação e arbitragem é fundamental. E até eu vou ousar dizer e inserir aqui também, que eu gosto de dizer, eu não estudo, até tenho colegas que estudam, a constelação. É outra coisa. Não mistura. Posso usar técnicas, ferramentas? Pode, mas não mistura. Orienta, explica as consequências, saiba o que está fazendo, tem a responsabilidade. Então, cada mecanismo ele tem a sua função. E a mediação e o Código de Processo Civil ele vai estabelecer, então, que todos os sujeitos, advogados, juízes, promotores, todos, eles precisam estimular esse meio consensual. É um princípio até no artigo 4º da cooperação. Então, a ideia é o quê? O processo ele é feito para quê? Para ter um resultado útil no mundo dos fatos. Só para isso. Não adianta ter uma decisão, um papel, se eu não tenho um resultado útil nos fatos. Se o mundo dos fatos ele não soluciona aquele problema. Então, é para isso que serve um processo. E a mediação, ela também tem essa função, a arbitragem também tem essa função. Mas são para espécies ou naturezas de direitos diferentes. E a gente precisa saber o que é um direito disponível, um direito indisponível, que é disponível sujeito à transação, que é uma lide processual, uma lide sociológica. Começa a trazer novos conceitos que nós não estamos acostumados. Né? Nós não temos essa formação. Então, essas 3 leis formam o que a gente denomina de microsistema para alterar essa cultura, que o Kazuo Watanabe falou que é da sentença, e para irmos para a cultura do consenso, né? Dar esse empoderamento e essa autonomia. A mediação, propriamente dita como uma técnica, a lei vai estabelecer que ela é uma atividade técnica, em que um terceiro, um facilitador, um mediador, ele facilita, né, a comunicação entre as pessoas, para que as pessoas cheguem a um consenso. Ou seja, ele facilita, ele não decide, ele não orienta e ele não faz sugestões. Portanto, ele não é conciliador. Quem aqui faz conciliação? Seja como voluntário, enfim, só uma pessoa. E aí, quando você faz a conciliação, como é que é o teu nome? O Alberto. Por acaso, quando tu faz a conciliação, tu dá sugestão para as pessoas? Quem sabe tira aqui, parcela de um lado de lá. E também pode decidir. Perfeito, esse é o conciliador. Mediador, não. E aí eu faço como, se eu não posso sugerir? Eu estou vendo, está ali, eu já sei como é que tem que ser. A guarda fica com um, a guarda fica com... Você está vendo, mas as pessoas pode ser que para você aquela solução é suficiente, mas para as pessoas que convivem, não. Mediador, não. Mas aí mediador tem o quê? Tem técnicas, tem ferramentas, tem habilidade. Diferente da que nós estamos acostumados a estudar. Então, nós vamos estudar ferramentas. Comunicação não violenta, empatia, escutativa, técnica de resumo, brainstorm. Estou vendo a Nayara aqui que fez um artigo para o Empório do Direito sobre isso. O que é isso? Empatia, comunicação não violenta, né? São agora os requisitos, é assim que nós vamos ter que trabalhar. Não tem outra posição, não tem outro jeito. Então, quer dizer que a gente abandona o curso de psicologia e faz direito? Também não. A questão é, você precisa largar ou esquecer a sua posição enquanto jurista fechado no gabinete legalista e você tem que trabalhar com a interdisciplinariedade, porque o seu objetivo é solucionar o problema daquela pessoa, seja advogado, seja juiz, seja promotor. Não é para ganhar dinheiro, não é para se manter no poder, tampouco para qualquer outra coisa. Aquela pessoa chega para você com o maior problema da vida dela e nada mais. Então, você precisa saber disso. E o mediador, então, tem essa função, que se torna também, embora nós tenhamos a súmula que está sendo discutida da OAB, da questão do impedimento do advogado, enfim,
ele se torna, na verdade, poderia se tornar, se essa súmula talvez cair, vamos ver como é que vai ser, já foi modificada ontem. Em alguns termos, né, caiu, que eu até recebi, no sentido de que é um nicho. Né? Então, a preocupação remuneratória já não existe mais, já que é um nicho. Eu posso trabalhar como mediador também, eu posso encaminhar para outro escritório, ou seja, abre-se, precisa se adaptar, evoluir. É difícil, claro que é, a nossa formação. Eu também fui formada como para combater, para ir para um advogado. Ah, então quer dizer que a Jéssica veio de Florianópolis para dizer exterminem um processo judicial. Não precisa mais. Não. O processo continua tendo, até porque tem advogados que têm esse perfil e que vão continuar e precisa, que tem direitos que eu não posso negociar. E aí eu preciso, sim, de advogados nessa área e juízes para decidir. Senão, não funciona. E aí dá essas crises institucionais. Então, a mediação é muito clara com essas técnicas e tem duas finalidades básicas. A principal finalidade é facilitar a negociação entre as pessoas. Para isso, nós precisamos estudar técnicas de negociação. Mas os cursos de direito, e aqui eu tive a minha formação, enfim, há uma pesquisa também até do meu orientador, o Dr. Ricardo Sterzi, que os cursos de direito, a grade, até pela história do país, não tem essa matéria, não tem essa disciplina. Então, como é que eu vou formar juristas, seja para qual profissão for, se eu não tenho a formação? Eu tenho a formação do combate. Do consenso eu não tenho. Eu não sei sentar numa mesa e conversar e negociar. Isso eu não sei. Eu sei buscar provas, elementos e peticionar e convencer o juiz. Não é verdade? O senhor que está rindo, não é verdade? Não? Sim, diz ele para mim. Isso eu sei. Mas agora eu preciso saber técnicas, preciso saber ferramentas. Então é importante o evento, aqui eu parabenizo também, mais uma vez, a FECEMA, por estar disponibilizando essa possibilidade. E é um encontro também de câmaras, porque a essência da mediação, na verdade, é privada. Claro, o Poder Judiciário tomou para si, ótimo, mas excelente, mas tem entraves. Tem problemas no sistema para modificar a cultura. E isso, claro, paulatinamente não é algo que vai ser do dia para a noite. Para isso que estamos discutindo, construindo, a OAB, enfim, para estarmos hoje aqui, para, de repente, conseguirmos o mínimo de razoabilidade. E a outra questão da própria mediação é o fato de que ela serve para separar a lide processual da lide sociológica. Isso é essencial numa mediação. Você saber identificar o que a pessoa quer juridicamente e o que a pessoa quer sociologicamente. Porque a mediação ela vai trabalhar com o pressuposto de que no momento em que eu tratar com as técnicas, enfim, que não é o objetivo falar aqui, essa lide sociológica, consequentemente a lide processual, muito provavelmente, ela se encerra. Então, qual é a imagem que nós temos da mediação? E até está no novo Código de Processo Civil, no artigo 165. Naquelas situações em que há uma relação que se perpetua no tempo. Direito de família, vizinhança, contratos de grandes empresários. Por quê? Pessoal do empresariado, por quê? Porque aquela relação, por mais que eu não esteja mais com meu cônjuge, por exemplo, nós nos separamos, eu tenho um filho com ele. Preciso preservar essa relação. Vou ter uma continuidade. Por isso eu tenho que tratar questões outras que não apenas as processuais, as dos sentimentos, as dos interesses. E é muito importante, a própria lei também prevê a possibilidade de eu trabalhar em conjunto com uma outra mediador, que é o comediador. Então, vamos, de repente, uma interdisciplinariedade. Alguém profissional capacitado para lidar com questões de sentimentos, enfim, de interesses, e alguém estritamente jurídico, trabalhar em conjunto e poder assim estabelecer, mas também pode ser só propriamente a técnica. Essa é a característica essencial da mediação. Se recebermos um cliente no escritório e não soubermos fazer a filtragem adequada da causa, qual o meio que eu vou encaminhar para o juiz? Porque o código diz. O que o Código de Processo Civil fez? Tornou a mediação uma etapa.
inadequadamente, mas tornou. O fato é que está inadequada, mas eu tenho que saber lidar com isto. É uma etapa porque eu preciso dizer para o juiz se eu quero ou não fazer uma sessão de mediação. Eu vou dizer, olha, não há interesse em fazer a sessão de mediação porque a natureza do meu conflito é indisponível. Não basta fazer uma preliminar, o Estado colocar uma preliminar, como a colega Juliana que trabalha na Procuradoria, vem o Estado não ter interesse. Não tem interesse por quê? Por quê? Nesse caso específico, o Estado, tudo bem, em alguns casos é indisponível, tem essa discussão, mas a própria lei prevê a mediação para a administração pública. Um novo modelo. Então, você tem que informar. E se a outra parte quiser e você não, você vai ter a sessão de mediação. E sessão de mediação não é audiência de conciliação. Aliás, com todo assim, respeito, e eu consigo compreender os problemas do sistema. Desculpa estar passando na frente, mas eu gosto de dar uma caminhadinha. No sistema, até para, né, Rodrigo? No sistema, eu consigo compreender muito bem. Mas uma audiência de conciliação de 5 minutos, tem acordo ou não tem acordo, é uma pseudo-audiência de conciliação. Claro, a pauta é grande, nós não temos servidores, tudo bem. Mas isto não é conciliação. E muito menos será mediação. Precisamos ter, sim, espaços profissionais capacitados, ter os cursos, ser disponível, fazer os cursos. A questão do mediador judicial, você precisa, pelo CNJ, ser o curso específico, mas extrajudicial não. Você pode fazer. Pode fazer até merchandising aqui, você pode fazer. O curso para ter essa formação de extensão, porque daí não precisa ter. E, de alguma forma, isso é importante para poder o sistema, de alguma maneira, se operar. Eu acho que agora eu estou terminando meu tempo, pelos meus cálculos na minha cabeça. E aí, para então encerrar a minha fala, para passar a palavra também para o Roberto, para vocês, eu sempre gostei muito de metáforas. Eu acredito que, de alguma forma, isso causa um impacto nas pessoas, e em mim também, quando eu leio. E esses tempos eu estava lendo um livro do desembargador Dr. Pedro Manuel, e ele fez uma metáfora, e eu me lembrei que eu já tinha lido o livro, que é um livro do Dworkin, aquele Justiça para Ouriços. Nesse livro do Dworkin fala o seguinte: a raposa, basicamente, né? A raposa, ela sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe uma, e a mais importante, que é o valor das coisas. Então, eu gostaria, claro, com uma breve exposição, que hoje vocês pudessem sair daqui um pouquinho, não digo assim todos, mas um pouquinho, menos raposas e mais ouriços. Que vocês tivessem a consciência do valor de uma prática diferenciada, voltada com o olhar para o outro, enquanto sujeito também de direito, e que você faz parte disso, seja advogado na sua prestação jurídica, seja juiz, enfim. Então, que você tenha esse novo símbolo, que é justamente esse consenso, que é um novo modelo de justiça que, a partir de hoje, sejamos já formados antigamente ou estamos em formação, é o que vigora. Então, a minha mensagem é essa, que vocês possam, então, ser menos raposas e mais ouriços. Muito obrigada. Muito bem cronometrado o tempo pela palestrante. Eu não fiz nenhum comentário além do currículo da palestrante, porque eu confesso que eu estava bem ansiosa por ouvi-la, diante das prévias referências que eu tive sobre tanto a pessoa quanto a fala. E um comentário feito aqui pelo Dr. Marcelo, que eu vou repartir, é como que ela consegue falar assim, sem uma apresentação, sem nada, né? E eu pensando aqui, falando, bom, isso é a mediação, é a simplicidade, é a objetividade, mas com muito conhecimento. Eu costumo dizer, doutora, que mediação, para mim, é um conceito de vida. Nós conhecemos as ferramentas, nós conhecemos as técnicas, estudamos, mas a partir do momento que nós incorporamos a mediação no nosso dia a dia, tudo isso se transforma.
E eu adiro ao seu convite para que nós façamos essa reflexão e passamos a conhecer um pouco melhor a mediação, para, antes de transformar o conflito do outro, transformarmos a nós mesmos. Então, fica esse convite. Eu vou passar rapidamente a palavra para o nosso terceiro palestrante, Roberto Adam, que é empresário, especialista no desenvolvimento de tecnologias para conciliação, mediação e arbitragem, sócio das empresas Adam Sistemas e Adam Tecnologia, fornecedoras para mais de 350 câmaras privadas em 25 estados do Brasil. É o superintendente em Santa Catarina do CONIMA, Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, presidente da FECEMA, membro da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB, idealizador do portal Amigos da Arbitragem e Mediação do Brasil, Adam Brasil. E, como vocês podem ver, o Roberto não é advogado. Obrigado. Gente, é um prazer enorme estar aqui, eu já falei isso no começo. O meu papel aqui é fazer um depoimento sobre os 15 anos da FECEMA. E eu não estava lá no dia da fundação da FECEMA, mas assim que eu entrei eu ouvi as histórias. E são histórias lindas. A FECEMA nasceu da necessidade de um grupo encontrar respostas que ninguém tinha. A FECEMA, quando nasceu, a lei de arbitragem tinha recém sido, da constitucionalidade dela, né, em 2000, 2001, e ninguém sabia como funcionava, como aplicar essa ideia da conciliação, da mediação e da arbitragem desde aquela época. E esse grupo de pessoas se uniu e foi estudar, foi buscar pessoas que entendessem sobre o assunto. Fizeram caravanas daqui de Santa Catarina para São Paulo para conhecer câmaras que já estavam trabalhando. E em cima dessa busca por informações, nós, e aí eu digo nós porque foi a partir daí que eu entrei dentro da FECEMA, a FECEMA tinha 4 anos, nós iniciamos o nosso próprio conhecimento. Então, por não achar a informação fora, não essa informação que precisávamos aqui. A FECEMA a Jordane já falou, a FECEMA é a única federação, é o único estado que tem um órgão que reúne câmaras e pessoas interessadas em conciliação, mediação e arbitragem. A partir dali, a gente começou a trazer esse conhecimento externo de grandes arbitragens fora do estado de Santa Catarina e fora do Brasil, e trouxe para a nossa realidade. Hoje, a FECEMA fez, em 15 anos, 40 mil procedimentos de conciliação, mediação e arbitragem. Se a gente comparar com os números do judiciário, isso não é nada, mas as 5 maiores câmaras do Brasil fizeram 900 e poucos procedimentos de arbitragem em 2016. Então, aqui a gente tem uma realidade que é completamente diferente do país. Nós temos aqui, realmente, as câmaras filiadas à FECEMA conseguem levar, não só para o grande empresário, mas também para o pequeno empresário, para o cidadão comum, que hoje precisa buscar acesso à justiça para entrar numa fila de 102 milhões de processos. Então, o papel da FECEMA é aproximar, dar novas alternativas a esses empresários, à população. E a FECEMA fez parte de toda essa trajetória de mudança, desde da emissão da lei de arbitragem,
nós buscamos, trabalhamos, fomos buscar parcerias junto aos órgãos, como é o caso do CRC, que é um parceiro da FECEMA desde 2012. Fomos buscar parceria com vários órgãos, para disseminar, para divulgar isso que hoje vocês estão aqui assistindo e que se tornou tão importante, porque hoje é impossível você parar para pensar que se você quiser resolver um conflito, você vai ter 20 anos de espera para ter a resolução do seu conflito. Então, eu acho que assim, o papel da FECEMA é de divulgação, de trazer essa informação para quem precisa e também para o novo profissional, que é aquele que vai entrar no mercado. Com qual diferencial? Hoje, os advogados, os estudantes de direito aqui presentes, estão entrando num mercado de trabalho onde tem 1 milhão de concorrentes. Qual é a diferença que vocês vão fazer nesse mercado? Eu sempre digo que a nova geração vai trazer a tecnologia, mas tecnologia qualquer um traz. O operador do direito, ele é responsável por oferecer novas soluções, como a tecnologia faz. Então, a ideia de reunir esse grupo de apaixonados por arbitragem, por conciliação, por mediação, buscar o seu espaço e também buscar a divulgação, para que as pessoas conheçam isso, passem a usar isso. Ontem eu vinha conversando com um dos nossos filiados e ele me deu um exemplo sensacional. Nós, as câmaras, as pessoas que fazem conciliação, mediação e arbitragem, elas mudam a forma que uma pessoa, quando ela resolve o conflito, muda a forma como ela vê o conflito. Porque a partir do momento que ela aprende, entende o que é e passa a utilizar, ela, num próximo conflito, ela pensa de uma forma diferente. Porque ela teve acesso à solução do conflito muito mais rápido, buscando entender realmente quais eram os verdadeiros conflitos que existiam dentro daquele conflito. Então, hoje, se tem um conflito, como a Jéssica deu o exemplo, de uma separação, a separação não é o problema pode ter sido o que o marido fez, o que a mulher deixou de fazer, e é isso que busca o conciliador, o mediador, entender, mostrar para as partes e, com isso, fazer com que ela ache uma solução, encontre uma solução, né, e possa trazer uma mudança de vida. Então, assim, a FECEMA, ela, quando começou, eram poucos, 7 câmaras, e com o decorrer do tempo nós ganhamos espaço. Não só por sermos a única federação, mas porque nós buscamos ajudar, divulgar, ajudamos a solucionar problemas que aconteceram no meio do caminho e ganhamos destaque dos órgãos nacionais. Hoje, grande parte da FECEMA está envolvidos em outros órgãos que tratam sobre conciliação, mediação e arbitragem. E isso traz uma importância porque Santa Catarina é muito bem vista. Eu sei que para alguns que estão aqui, que nunca ouviram falar de conciliação, mediação e arbitragem, mas se você for fora de Santa Catarina e buscar referência de Santa Catarina, nós somos os melhores. Não estou falando isso em defesa própria, é porque eu ouço isso quando a gente vai para fora. As pessoas ficam muito interessadas. Como Santa Catarina consegue fazer 40 mil procedimentos, enquanto algumas câmaras passam um ano com 10, 15? O papel da FECEMA é tão importante que, por exemplo, nós temos o exemplo da súmula 01, editada pela OAB, dizendo que o advogado não poderia, se ele estivesse
Se ele fosse árbitro, ele não poderia advogar, ou seja, a ordem estava impedindo do seu associado de trabalhar. O papel da FECEMA foi, junto com a Comissão de Mediação e Arbitragem, junto com CONIMA, Conselho Nacional, junto com todos os órgãos responsáveis por conciliação, mediação e arbitragem, que estão atuando nessa área, foi buscar uma solução para isso. E, como alguns já sabem aqui, ontem nós conseguimos editar a súmula tirando esse impedimento. Isso foi uma vitória gigantesca. Para quem não acompanha, está começando agora, existiu um esvaziamento das câmaras, porque a maioria das câmaras é formada por advogados. O advogado é o operador do direito. E, com a súmula, a gente perdeu a melhor mão de obra que nós tínhamos, que é aquela pessoa que realmente auxilia quem não é advogado a fazer sentenças, né, fazer os termos de acordo e assim por diante. Então, o advogado que não gostava da arbitragem, ele utilizava a súmula como desculpa para não entrar para a arbitragem. E eu acho que foge um pouco do meu papel como depoimento, mas eu quero deixar aqui uma mensagem de que nenhuma empresa internacional investe dinheiro no Brasil para usar o judiciário. É impossível você imaginar que uma BMW vai vir para o Brasil e investir milhões de dólares e, se der algum problema, ela vai ficar 20 anos esperando para ser resolvido? Isso é impossível. Então, vou deixar vocês agora com as próximas palestras para vocês conhecerem um pouco mais. Eu acho que o objetivo aqui hoje é despertar curiosidade, para que vocês, depois disso, possam buscar mais informações sobre o assunto, estudar esse assunto e mudar a forma como vocês vão resolver conflitos daqui para frente. Muito obrigado. Nós temos duas perguntas. Uma é da Jacira. Endereçada a quem, Jacira? Dr. Marcelo. Sendo o senhor da Câmara de Engenharia, por que, na sua opinião, o Brasil pouquíssimo utiliza o Dispute Board? Alô, está funcionando isso? Bom, o Dispute Board é um método novo. Jacira, não tão novo, né? Ele começou em 1970 nos Estados Unidos e depois, Jacira quem é? E depois foi crescendo mundialmente até chegar até nós. Nós temos uma cultura, que é uma cultura que tem evoluído hoje, Jacira, em prol dos métodos, não vou dizer alternativos, doutora, dos métodos adequados, pode ser? Dos métodos adequados de soluções de controvérsia. Então, isso é algo que deve crescer. Então, o Dispute Board ele vem na esteira desses outros métodos. Veja como nós estamos agora nos ambientando mais com a arbitragem, como nós temos crescido a utilização de arbitragem, como agora partimos para a mediação. Os americanos também são muito afeitos à mediação. O Dispute Board é o próximo passo. Duas coisas, eu acredito, que trazem um pouco de entrave para o Dispute Board. Uma, nós já falamos, é a falta de cultura. E a outra, doutora, é o custo. Não é barato você ter o Dispute Board. Você tem uma obra de engenharia, eu, por exemplo, tenho no escritório muitas obras de pequena central hidrelétrica, de PCH até usinas eólicas, são obras que demoram mais ou menos 1 a 2 anos. Essas obras eles têm dificuldade em instalar um painel e manter esse painel instalado durante 2 anos, com os engenheiros indo à obra, eles ainda não veem esse resultado. Então, é um processo que paulatinamente ele vai acontecer, de aculturamento. Eu acredito que isso, nos próximos anos, deve mudar. E muda também pelo seguinte, começa a haver uma conscientização de quem trabalha, por exemplo, com obra de infraestrutura, engenharia pesada, e até isso deveria se estender a toda e qualquer obra, que obra é um foco de conflito muito grande. Não existe, eu digo para vocês, não existe obra de engenharia sem intercorrência. Obra que termina, a gente diz no setor, no preço e no prazo, é uma espécie de santo graal.
está todo mundo perseguindo. Não existe, é uma lenda. Né? As obras sempre têm falha. Então, quando se chega a essa conscientização, começa a se utilizar os métodos alternativos. Para dar um dado muito interessante para a doutora, eu falei da adjudicação, que é um método inglês. Em 1990, essa história é bem curta, o setor da construção foi reunido pelo Parlamento Britânico. O Parlamento Britânico reuniu todo o setor da construção e falou assim, prestem bem atenção, o setor de vocês é conflituoso em excesso, resolvam-se. E então o setor da construção veio com a adjudicação, que é uma espécie de dispute board feito por um só, lá é lei. Então isso deve acontecer no Brasil. Hoje a gente tem o caso metrô, da linha amarela, que está em São Paulo. O Roberto falou em investimento internacional. O caso do metrô é o seguinte, ele tem investimento externo do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Banco Interamericano de Desenvolvimento falou assim, eu só empresto dinheiro para fazer o metrô em São Paulo se tiver dispute board. E isso não é uma realidade só paulistana ou das grandes obras. Aqui, para o DEINFRA fazer rodovias utilizando o dinheiro do BIRD, o BIRD falou, só faço se tiver mediação. Se não tiver mediação, não empresta dinheiro. Então, esses métodos, eles vão aparecer ou por uma exigência legal ou por uma exigência do mercado. Obrigada, doutor. Mais uma pergunta que eu vou passar para a doutora Jéssica. Qual a importância da arbitragem para os estudantes de direito e para a advocacia? Eu não sou da arbitragem. Eu vou pensar das duas uma. Ou ninguém entendeu nada do que eu falei de mediação, ou entenderam tudo e não há dúvidas alguma, ou ninguém também se interessou, pode ser, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, a questão da arbitragem, embora não seja muito a minha seara, para os estudantes, aquele movimento que, eu não sei se foi alguma pessoa específica que fez, mas do movimento da modificação, então, de trabalhar em conjunto com outros meios, né? De ter mais uma porta. Até doutrinariamente a gente estuda como justiça multiportas, né? Nos Estados Unidos, inclusive, existe um fórum multiportas, em que realmente existe um servidor e que várias portas são abertas. Então, a arbitragem é mais um mecanismo, não é alternativo, porque no sentido de ser relegado, mas ela está em conjunto. Então, cumpre ao advogado fazer a filtragem adequada da causa, observar se tem vantagens ou não para o seu cliente, por exemplo, tempo, a escolha do árbitro, a arbitragem, além da confiança, ela tem a característica de ser alguém especializada. Se eu estiver falando algo errado, me corrija. Então, na questão da engenharia, você escolhe um árbitro que tenha conhecimento técnico. Juiz, muitas vezes, não tem. Tem conhecimento jurídico, tem conhecimento técnico de engenharia, ou de contabilidade, ou qualquer outra questão. Então, uma das vantagens é exatamente essa. Eu contrato alguém que eu tenha a minha confiança, a confiança das partes, né, não só a minha, então a confiança das partes, e que tem conhecimento técnico naquela área para poder gerenciar. Então, nós precisamos, de uma certa forma, saber qual é o interesse do nosso cliente, quais as vantagens, a questão do custo também, é puramente uma análise econômica, né, para nem entrar um pouquinho na teoria dos jogos, que estrategicamente é o que você vai ter que estabelecer. Mas, para isso, você precisa saber quem é o seu cliente, o que ele deseja e o que ele a recompensa que ele quer com aquilo ali, né? Então, acredito que seja esse movimento e que vale a pena estudar e que está agora, eu digo até que é o discurso, então, da moda, mas moda passa. E a gente precisa, moda passa, e precisamos nos conscientizar da responsabilidade de tratar esse conflito, independente do meio, e que a arbitragem ela também tem muita serventia, quando o seu cliente, então, tem essa disponibilidade e o conflito permite. Acredito que era isso, não sei se dão por satisfeitos. Obrigada. Obrigada, doutora. Caso vocês tenham mais perguntas, no momento agora o nosso tempo já se esgotou, mas vocês podem passar para as meninas. Se não for possível responder durante o dia, nós responderemos por e-mail. Então, nesse momento, eu encerro esse painel agradecendo muito a doutora Jéssica, doutor Marcelo, Roberto. Fiz o comentário sobre o Roberto que ele não é advogado, para vocês perceberem que a área da mediação, da arbitragem, da conciliação não é exclusiva dos operadores do direito. É realmente uma área multidisciplinar, aberta a qualquer tipo de profissional. Muito obrigada, prezados colegas, e até a próxima.